paz seja convosco. Este é o programa Escola Bíblica Dominical, um programa da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Eu quero aproveitar esta oportunidade e agradecer a você que se inscreveu no canal ADMBTV. Nós temos quase 3.000 inscritos. Agradecer a você que tem nos ajudado a fazer o programa tornar-se conhecido e também tem sido um comentador daquilo que nós estamos fazendo. E desde já eu quero convidá-los. Acesse o canal, clique no sino para que você receba as notificações e também deixe o seu comentário. Para nós que fazemos o programa, é muito importante que você deixe a sua opinião. Seja a opinião para nos agradecer, seja para elogiar, seja para criticar, ou seja para dar uma sugestão, mas nós precisamos que vocês façam isso. Que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Como vocês sabem, nós estamos estudando a revista que trata sobre o livro de Levítico. E neste programa nós aprenderemos a lição de número 7, que tem como título Fogo Estranho Diante de Deus. Eu quero convidar-lhes a acompanhar conosco o texto áureo desta lição, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, e nos diz: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante do povo. Porém, Arão calou-se. Amados irmãos, professores e professoras, Deus é ordeiro, Deus é perfeito e sempre faz as coisas da melhor forma possível. Por mais que nós queiramos fazer o nosso melhor, nós nunca satisfaremos um padrão de exigência de Deus se nós não fizermos de acordo com o que a Bíblia nos mostra. Essa lição nós vamos estudar sobre um fato que marcou muito a história do povo judeu. A história da morte de Nadab e Abiú. E é interessante, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, os judeus, os hebreus, eles viviam de acordo com os padrões daqueles que os escravizavam. Então eles não tinham vontade própria, eles seguiam e serviam e faziam a vontade dos seus escravizadores. Quando Deus os tira daquele lugar, o Senhor cria um manual de conduta para que cada um deles pudessem viver de acordo com a vontade de Deus. E o livro de Levítico, conforme nós já estudamos, ele mostra a forma com que os sacerdotes e levitas deveriam cultuar a Deus. E isso é tão marcante que quando Deus se revela a Moisés e diz: Moisés, você vai construir para mim um tabernáculo, um lugar onde eu me manifestarei ao povo. Deus diz o seguinte a Moisés. Nós vamos ler Êxodo capítulo 25, versículo 40, na tradução Nova Versão Internacional, que nos diz: Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus havia dado a Moisés um modelo e disse para ele: Moisés, não fuja do modelo que eu te mostrei. Desta forma, nós precisamos entender que o ser humano precisa seguir as prescrições da Bíblia. Mas, infelizmente, acontece uma situação durante
toda a história da humanidade, que mostra que nós, seres humanos, somos passíveis de erros, de rebeldia, de desacordo com as coisas de Deus. E, infelizmente, essa situação ela trouxe um prejuízo muito grande para o povo de Israel. Para nós exemplificarmos isso, eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, na tradução O Livro, que nos diz: E eis o conselho que vos dou, andem debaixo da direção do Espírito, e desta forma não darão satisfação aos apelos dos vossos instintos. Outro texto, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, na tradução Almeida Corrigida e Fiel, que nos diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. De uma forma bem generalizada, aqueles que se sujeitam ao ensino de Deus, aos ensinamentos da palavra, eles agradam a Deus e vivem de acordo com o que Deus quer. Mas vocês se lembram do episódio do bezerro de ouro? A Bíblia nos mostra que Deus havia chamado Moisés para subir o monte e que lá naquele lugar Deus se revelaria a ele. E a Bíblia nos diz que o povo ficou embaixo. E para o povo, Moisés estava demorando muito. Então vejamos o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 32, versículo 1, na tradução Almeida e Atualizada. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Situação triste. Deus havia tirado o povo do Egito, Deus havia feito grandes milagres, maravilhas, proezas, e pelo fato de Moisés estar demorando no monte, o povo literalmente se prostituiu de forma espiritual. Vocês se lembram de Saul, o rei escolhido por Deus, o primeiro rei do povo de Israel? Ele também vivenciou uma situação muito parecida com essa. Situação que mostra a falta de paciência, a falta de confiança, a arrogância, a soberba, a prepotência que existe na vida das pessoas. Vamos acompanhar primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículos 8 e 9, na tradução Almeida Corrigida e Fiel, que nos diz: E esperou Saul 7 dias, até ao tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Irmãos, a Bíblia diz que quem deveria oferecer os holocaustos e os sacrifícios era o sacerdote. O rei não podia fazer isso. O rei não podia entrar na presença de Deus e oferecer ofertas de acordo com a vontade dele, ainda que ele fosse o rei, um homem mais importante para o povo, para a nação de Israel. E aí eu faço a vocês uma pergunta, e eu gostaria, e nós gostaríamos que você transmitisse essa pergunta aos seus alunos: como tem sido a sua vida de obediência a Deus? Como tem sido a sua vida de obediência à palavra de Deus? Pois a palavra nos prescreve o que nós precisamos fazer
para viver uma vida que agrada a Deus. Nós vamos começar o tópico de número 1, que nos diz os privilégios de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Arão era da tribo de Levi, tribo essa escolhida por Deus para ser responsável por tudo aquilo que era relacionado à adoração a Deus. Então, Arão e todos os seus 4 filhos tinham um privilégio extremamente importante. E Nadab e Abiú, de uma forma estranha, de uma forma interesseira, de uma forma desobediente, fizeram o que não agradou a Deus. Vamos ler um texto. Números, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10, na tradução O Livro, que nos diz: Então o Senhor disse a Moisés: Convoca a tribo de Levi e apresenta-os a Arão e seus assistentes. Eles deverão seguir as suas instruções e cumprir com os deveres sagrados no tabernáculo a favor do povo de Israel. Ficam ao seu cargo todo o material e mobiliário, assim como a manutenção do tabernáculo. Contudo, apenas Arão e seus filhos poderão desempenhar as funções de sacerdote. Outra pessoa, seja quem for, que tentar executar essas funções, deverá morrer. É importante nós lembrarmos e reforçarmos, por nós já estudamos nas lições anteriores, que o ofício sacerdotal, que as funções sacerdotais eram exclusivas dos levitas e ninguém poderia executá-las, nem mesmo o rei, como nós já dissemos. Vamos ver o que a Bíblia diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 20, na tradução King James atualizada. Veja só este texto. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Iavé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Iavé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos, que se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Iavé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecastes terrivelmente, e já não tem direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, diz-nos a palavra de Deus. Ele tinha na sua mão o incensário e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes da casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes. Veja só, irmão e irmãs. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o feria. Imaginem que situação, caros professores e professoras. O Novo Testamento, ele nos traz um ensino muito importante a respeito das obrigações e dos dons relacionados à obra de Deus. Eu quero ler com vocês um texto escrito por Paulo à igreja de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios,
no capítulo 4, versículo 11 a seguir, que nos diz: Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Essa é a tradução na linguagem contemporânea. O que nós aprendemos com isso? O Antigo Testamento determinava que todos aqueles que seriam responsáveis pelo ofício da adoração deveriam ser da tribo de Levi. Então Deus chama Arão e os seus filhos e os convoca para o ofício sacerdotal. No Novo Testamento, Deus escolheu algumas pessoas e dotou essas pessoas com talentos. E o que nós lemos em Efésios 4 nos fala sobre os dons ministeriais. Não é qualquer pessoa que pode ser um pastor, não é qualquer pessoa que pode ser um mestre, é aquele que, em primeiro lugar, foi chamado por Deus, recebeu de Deus um talento especial para isso e que ao longo da sua vida se ocupou em aprender, se ocupou em desenvolver o talento que Deus colocou nas suas mãos. No Antigo Testamento trabalhava de uma forma, Novo Testamento trabalha de outra forma. Nós entraremos agora no tópico de número 2, que tem como título Fogo Estranho no Altar. A Bíblia nos mostra que o fogo deveria estar constantemente aceso. Era obrigação dos levitas, dos descendentes de Levi, fazer com que o fogo do candelabro, o fogo do altar, nunca se apagasse. E isso representava a presença constante de Deus naquele lugar. E é interessante que existia a lei que mostrava o seguinte: por 2 vezes eram oferecidas ofertas a Deus, uma pela manhã e outra à noite. E essas ofertas, esse incenso, ele queimava sem parar. Durante a noite, esta oferenda que era trazida a Deus, ela permanecia queimando. E logo pela manhã, o sacerdote entrava, limpava as cinzas e continuava o fogo queimando. Vamos ler um texto em Levítico, capítulo 6, versículos 9 a 13, na tradução Almeida Corrigida e Fiel, que nos diz: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará para fora a cinza para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto,
e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O teólogo Russell Norman Champlin, muito conhecido afora por todo o mundo, que partiu para o Senhor o mês passado, ele descreve alguns erros que foram cometidos por Nadab e Abiú. Nós estamos no tópico 2 falando sobre fogo estranho no altar. O que aconteceu? Nadab e Abiú fizeram algo que Deus proibira. Eles entraram dentro do santo lugar, ofereceram incenso ao Senhor, algo que não era permitido. E o teólogo Russell Norman Champlin, ele descreve alguns erros que foram cometidos por Nadab e Abiú. Vejamos o primeiro. Cada um deles tomou seu próprio incensário e não o sagrado utensílio do santuário. Eles quiseram modificar a prescrição de Deus. Nos nossos dias, existem pessoas que estão na igreja que não concordam com as determinações da palavra de Deus. Eu não digo determinações dos pastores, eu falo sobre a Bíblia. Não concordam com algumas questões bíblicas e querem mudar e fazer de acordo com a vontade deles. Isso é errado e nós precisamos ensinar para os nossos alunos que isto é errado. Segundo, ofereceram incenso ao mesmo tempo, quando somente uma pessoa deveria ter feito. Nadab e Abiú queriam mudar as regras do Senhor. Terceiro, não tinham o direito de oferecer incenso, pois essa tarefa competia ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Arão, pai de Nadab e Abiú. Quantos filhos de pastores, infelizmente, aprenderam corretamente dos seus pais, aprenderam corretamente da palavra de Deus, mas quando tomam posse de algum cargo, de alguma igreja, de alguma congregação, fazem completamente diferente daquilo que eles aprenderam. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quarto, ofereceram incenso em uma hora não autorizada, estando isso limitado ao sacrifício, conforme nós já aprendemos, que eram feitos pela manhã e à tardinha. Eles entraram em uma hora que não era apropriada. Deus é ordeiro, Deus é perfeito e exige que o povo trabalhe da mesma forma. Vamos ler um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 30, dos versículos 7 ao 9, na tradução King James atualizada. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma espécie de incenso, tampouco outro tipo de holocausto, oferta de cereal ou oferta de manjares, nem derramarei sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Quinto erro, encheram seus incensários com fogo comum e não com fogo tirado do altar, que era o único fogo que podia ser usado com esse propósito. O fogo sobre aquele altar tinha descido da parte de Deus e era mantido aceso mediante a regra das chamas. Sexto erro, que aí já é uma tradição judaica. Nós não temos como mostrar se realmente eles fizeram isso, mas é uma tradição. Segundo tradições judaicas, Nadab e Abiú estavam embriagados. Eles beberam vinho e, por esse motivo, perderam completamente o temor a Deus. Leamos Levítico, capítulo 10, versículo 9, na Bíblia Viva, que nos diz: não beba vinho nem qualquer outra bebida forte,
quando tiver que entrar no tabernáculo. Se beber, morrerá. E esta regra vale também para os seus filhos e para os seus descendentes. De geração em geração é mandamento permanente. Sétimo erro. Alguns eruditos supõem que o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram literalmente era fogo profano. Era um incenso que não fora preparado de acordo com as regras e com os ingredientes que a Bíblia, que o manual de Deus prescrevia. Vamos para Êxodo, capítulo 30, versículos 34 a 38, na nova tradução na linguagem de hoje, que nos diz: O Senhor disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Existia uma maneira pela qual os incensos deveriam ser feitos. E acredita-se, a tradição judaica acredita que Nadab e Abiú manipularam um tipo de incenso para oferecer a Deus. E Deus não aceitou. Nadab e Abiú foram desobedientes, foram rebeldes. E a Bíblia nos mostra que esse tipo de pecado é terrível. Vocês se lembram de Saul? Saul foi um rei terrivelmente arrogante, prepotente, um rei que decidia fazer as coisas conforme a mente dele ordenava e lhe dava as ideias. Vejamos o que está escrito em 1 Samuel 15, 22 e 23, na linguagem contemporânea. Você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor do que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar o ocultismo. Em outra tradução fala feitiçaria. A presunção perante o Eterno é pior do que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, o Senhor o tem rejeitado. Saul fez exatamente o mesmo que a Nadab e Abiú. Desobedeceu a Deus, desobedeceu o profeta e teve o seu reinado cortado, retirado e tomado. Nós entraremos agora no tópico de número 3, que fala sobre o luto no santo ministério. A Bíblia nos fala que Deus proibiu Arão e os sacerdotes de trabalhar, de sentir, de tratar o luto pela morte dos seus filhos. Pode parecer muito estranho o que Deus havia dito, mas Deus havia separado Arão e os seus filhos para serem exemplo para toda a nação de Israel. Abrindo um parênteses, nós precisamos lembrar que aqueles que estão à frente da obra, eles são exemplos para todo o povo. Por isso que quando um pastor, um evangelista, um professor, ele erra, ele comete um erro, um pecado, a obra sofre, porque as pessoas estão olhando para o exemplo dele. Nós precisamos tomar muito cuidado. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ler Levítico capítulo 10, do versículo 1 a 7, na Bíblia Viva. Aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, puseram fogo estranho, não sagrado, nos aparelhos de incenso deles. Puseram incenso nesse fogo impróprio e se apresentaram diante do Senhor com aquele fogo. Fizeram coisa que contrariava as ordens que o Senhor tinha acabado de dar. O resultado foi que saiu fogo da presença do Senhor e destruiu os dois ali mesmo. Disse Moisés então a Arão: aí está o que o Senhor quis dizer quando falou: eu mesmo terei de ser tratado de modo santo por aqueles que chegam perto de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão não disse nenhuma palavra.
Então Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, filhos de Uziel, e disse aos dois: levem seus parentes mortos para longe do tabernáculo, para fora do acampamento. E eles obedeceram. Usaram os mantos deles para carregar os cadáveres. Moisés disse a Arão e aos filhos deles, Eleazar e Itamar: não lamentem a morte deles, não desarrumem os cabelos, nem rasguem as suas roupas como sinal de luto. Se fizerem isso, o Senhor fará que vocês morram também, e ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, o restante do povo poderá chorar a morte de Nadab e Abiú e lamentar o terrível incêndio feito pelo Senhor. Vocês não saiam do tabernáculo para não morrerem. Lembrem que foi derramado sobre vocês o óleo com que foram ungidos pelo Senhor, e eles fizeram o que Moisés mandou. Que tragédia! Que situação terrível! 2 homens separados por Deus para o ministério levítico, após desobedecerem ao Senhor, foram completamente consumidos pelo fogo e morreram na hora. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Nós não estamos brincando de ser cristãos. Quando nós entramos na presença de reis, de príncipes, de autoridades políticas, de pessoas importantes, nós agimos de uma forma tão respeitosa, muitas das pessoas até falam mais baixo. Agora imagine quando nós estamos na presença do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que o escritor do livro de Eclesiastes, nós acreditamos que fora Salomão, ele escreve o seguinte, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, na tradução King James atualizada. Cuida dos teus passos e sê reverente quando adentrares ao santuário, à casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus, e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem muitos sonhos. Do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude e que o temor do Senhor exista em nós, habite em nós, para que nós não sejamos desclassificados perante Deus. Ensine isso aos seus alunos. Ensine isso àqueles que ouvirão vocês no próximo domingo. Nós precisamos entender que Deus é santo e que nós não podemos chegar na presença dele de qualquer forma. Que o Senhor vos abençoe ricamente em Cristo Jesus e que você, professor e professora, seja um instrumento nas mãos do Senhor.